paz do Senhor Jesus. Vamos abrir nossas Bíblias em Salmos 126, 3 e também em Jeremias 29, 11. Vou dar um tempo para os irmãos abrirem. Em Salmos 126, 3 diz: Grandes coisas faz o Senhor por nós e por isso estamos alegres. Salmos 126, 3. E também em Jeremias 29, 11 diz: Porque sou eu que conheço os planos que tenho para vocês, diz o Senhor, planos de fazê-los prosperar e não de causar dano, planos de dar a vocês esperança em um futuro. Jeremias 29, 11. Hoje é um dia de celebração, um momento para agradecer, refletir sobre a caminhada e olhar para o futuro com fé. A nos reunidos para homenagear a nossa classe 2025, lembramos que esta conquista vai além de um mérito pessoal. Ela também é um testemunho de felicidade de Deus. Cada madrugada de estudo, cada desafio superado e todos os passos dados até aqui não foram trilhados sozinhos. O Senhor esteve ao nosso lado, fortalecendo, guiando e derramando graça nos momentos mais difíceis. Como diz Salmos 126, 3, grandes coisas fez o Senhor por nós e por isso estamos alegres. Hoje celebramos não apenas diplomas, mas socorro divino, não apenas esforço, mas provisão de Deus. E olhando para o futuro, descansamos na promessa que o Senhor nos dá em Jeremias 29, 11. Porque sou eu que conheço os planos que tenho para vocês, planos de dar a vocês esperança e um futuro. Classe de 2025, o caminho diante pode trazer incerteza, mas é uma coisa certa, Deus tem planos para a sua vida. Planos de paz, esperança e realização. Confiem nele, sigam firme e continuem sendo luz por onde passarem. Amém? Vamos orar, irmãos? Senhor meu Deus, Senhor Pai, Senhor de amor e bondade, queria, Pai, primeiramente, Senhor, estar te agradecendo, Senhor, por este momento, Pai, de estarmos aqui, Senhor, estamos aqui nesse culto hoje, Pai, por estarmos levantados, Senhor, e vindo, Senhor, aqui, Pai, à Tua casa, Senhor. Pai, viemos aqui, Senhor, comemorar, Pai, mais uma etapa das nossas vidas, Senhor. Também viemos aqui, Pai, para ouvir a Tua palavra, Senhor, e adorar o Teu nome, Senhor. Pai, queria te pedir, Senhor, que você possa estar abençoando cada um aqui hoje, Senhor, seja o ministério de louvor, Senhor, ou cada um aqui, Senhor, vem encontrar, Senhor, e Pai, venha, Senhor, está, Senhor, nos preparando, Senhor, para estar ouvindo, Senhor, a Tua palavra, Senhor, o que Tu queres falar conosco hoje, Senhor. Talvez, Senhor, para cada um, Senhor, seja diferente, Pai, mas talvez não entendemos agora o que o Senhor quer falar com a gente hoje, Senhor, por meio do pastor, Pai. Mas eu creio, Senhor, que com o passar dos dias, Senhor, da semana, Senhor, entenderemos, Senhor, o que Tu vieste falar aqui hoje, Senhor. Ó, Pai, eu te agradeço, Pai, por todas as oportunidades, Pai, que Tu tenha dado, Senhor, a mim, cada um que esteja graduando aqui, Senhor, e cada irmão, Pai, aqui presente, Senhor. Muito obrigado, Senhor. Ó, Pai, que possa ser um culto abençoado, Senhor. Em nome do Senhor Jesus. Amém. Vou passar aqui para os louvores, momento de louvor, ok? Amém? Vamos aplaudir os formandos, pessoal. A paz do Senhor Jesus Cristo. Glória a Deus. Deus abençoe sua vida. Que bom que você está aqui nessa noite para nós juntos celebrarmos ao Senhor. O Salmo 100 declara: entrai por suas portas com ações de graças,
e nos seus átrios com hinos de louvor. E bendizei o nome do Senhor, porque o Senhor é bom e o seu amor dura para... Então vamos ficar em pé e vamos louvar ao Senhor. Tempo de festa, tempo de alegria. Celebrar aquele que primeiro nos amou, transformou nosso choro em riso, nos deu novas vestes de louvor para celebrar aquele que primeiro nos amou. Este é um tempo de festa, este é um tempo de louvor para celebrar aquele que primeiro nos amou, transformou nosso choro em riso, nos deu novas vestes de louvor para celebrar aquele que primeiro nos amou. E Ele fez. Nos tirou do império das trevas e nos deu perdão e paz, arrancou todas as feridas. Celebração ao único digno Jesus, seu nome é Jesus. É uma festa, alegria, é um povo que se reúne aqui diante do trono do Rei dos Reis, seu nome é Jesus. Celebrar aquele que primeiro nos amou, transformou nosso choro em riso, nos deu novas vestes de louvor para celebrar aquele que primeiro nos amou, nos tirou do império das trevas e nos deu perdão e paz, arrancou todas as feridas. seu coração. Essa alegria é uma dança de celebração ao único digno Jesus. Seu nome é Jesus. É uma festa. Festa, alegria, é um povo que se reúne aqui diante do trono do Rei dos Reis, cantamos de alegria, oh, 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 oh. Nós dançamos de alegria, oh, 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 oh. Cantamos de alegria, oh, 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 oh. Cantamos de alegria, oh, 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 oh. Dança de celebração ao único digno Jesus, seu nome é Jesus. Essa alegria é um povo que se reúne aqui diante do trono do Rei dos Reis.
tua presença, pra receber o teu poder. Quanto mais o tempo passa, mais quero Deus. O fogo cai, a igreja canta, o inimigo vai ao chão. Fogo e glória nas cabeças, lugar de unção, lugar de unção. O som da festa vai subir, sua glória descerá. Se ouvirá um novo som de aleluia. O som da festa vai subir, sua glória descerá. Se ouvirá um novo som de aleluia. A alegria do Senhor é a nossa força. A alegria do Senhor é a nossa força. A Ele toda honra e toda glória, todo domínio e majestade pertencem a Ele para sempre. Amém. A alegria do Senhor é a nossa força. A Ele toda honra e toda glória, todo domínio e majestade pertencem. Vamos lá em vocal, hein? Você vai levantar a sua mão pra cima. Assim, atenção. Celebre ao Rei, exalte ao Rei, ouve o céu com sua Vamos lá, pessoal. Celebre ao Rei, exalte ao Rei, adore ao Senhor. Celebre ao Rei, exalte ao Rei, ouve o céu com sua adoração. Celebre ao Rei, exalte ao Rei, se necessário for, tira o pé do chão. Mais uma vez. A alegria do Senhor é a nossa força. A Ele toda honra e toda glória, todo domínio e majestade pertencem a Ele para sempre. Amém. A alegria do Senhor é a nossa força. A Ele toda honra e toda glória, todo domínio e majestade pertencem a Ele para sempre. Amém. Celebre ao Rei, exalte ao Rei, move o céu com sua adoração. E celebre ao Rei, exalte ao Rei, adore ao Senhor. Celebre ao Rei, exalte ao Rei, move o céu com sua adoração. Celebre ao Rei, exalte ao Rei, se necessário for, tira o pé do chão. Celebre ao, exalte ao, move o céu com sua adoração. E celebre ao, exalte ao Rei, adore ao Senhor. Vamos lá, banda. E celebre ao Rei, exalte ao Rei, Move o céu com sua adoração. celebre ao Rei, exalte ao Rei, se necessário for, tira o pé do chão. Aleluia! Glória a Deus. Tempo de gratidão ao Senhor. Eu te agradeço, Deus, por se lembrar de mim e pelo teu favor, o que me faz crescer. Eu vivo pela fé e não vacilo. E aí? Eu não paro, não desisto. Eu sou de Deus, sou de Cristo. Eu te agradeço, Deus, que no deserto não me deixou morrer e nem desanima. E como aquela mãe que não me deixou, você acreditou, você insistiu.
você acreditou. Isso é tudo, só vivo pra você. Não sou do mundo, não. A honra, a glória, a força, todo louvor a Deus. E o levantar das minhas mãos é pra dizer que te pertenço. A honra, a glória, a força, todo louvor a Deus. e o levantar das minhas mãos é pra dizer: grande é o Senhor, grande é o Senhor, Suas grandes obras não têm fim. Seus olhos estão sobre mim. grande é o Senhor, Grande é o Senhor. suas grandes obras não têm fim, Seus olhos estão sobre mim. abra os olhos do meu coração, abra os olhos do meu coração, quero te ver, Senhor. Abra os olhos do meu coração, abra os olhos do meu coração, quero te ver, Senhor. Ele é exaltado, exaltado e bem alto, brilhando a luz da tua glória. Derrama o seu amor e poder, pois tu és santo, 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 exaltado e bem alto, brilhando a luz da tua glória. Derrama o seu amor e poder, pois tu és santo, santo, santo. Eu quero te ver, quero te ver, quero te tocar, quero te abraçar, quero te ver. Eu quero te ver, quero te ver, quero te tocar, quero te abraçar, quero te ver. Santo, 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 quero te ver. Levante as suas mãos aos céus e diga: Santo, 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 quero te ver. Mais uma vez. Santo, 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 quero te ver. Ao Senhor todo louvor, toda honra, toda glória. Antes de você se assentar, vale um sorrisão para quem está ao seu redor. Do seu lado você já viu, mas ao redor, um sorrisão, um aperto de mão. Deus te abençoe. Deus te abençoe. Pode se assentar. Pode se assentar.
Momento agora do dízimo e das ofertas. Paz do Senhor, irmãos. Hoje é um tempo de festa, né? Nós gostaríamos de conhecer quem está nos visitando pela primeira vez. Você poderia ficar de pé, por favor, para que a igreja possa te conhecer? Poderia levantar. E nós, como igreja, dizemos: seja feliz, em nome do Senhor Jesus. Sejam muito bem-vindos. Esse momento é mais um momento da gente adorar, engrandecer a Deus. Estamos num momento de festa, de adoração. E hoje, mais em especial, com os formandos ali. A palavra de Deus diz: deem graça, em tudo deem graça, porque é a vontade de Deus em Cristo Jesus para conosco. Hoje de manhã, a gente estava ali na salinha no departamento infantil, e aí a gente tinha acabado de passar a ofertinha, né? E aí chegou mais um aluno, e nós já tínhamos passado, e depois nós viemos para cá, sentamos aqui no templo, e foi o momento do dízimo aqui. Aí ele olhou, e eu sempre... Quem não traz, eu sempre dou uma moedinha para eles colocarem, né? Aí ele olhou para mim: tia, ofertinha. Eu falei assim: isso é o quê, meu amor? Não, tia, olha na sua bolsa. E peguei, ele veio todo feliz, todo bonitinho, colocar a ofertinha. Acho que era 25 centavos, mas a alegria dele. E é baseado nesse testemunho do nosso queridinho, que eu gostaria que os irmãos abrissem a Bíblia em 2 Coríntios 9, 7, por favor. A palavra de Deus diz: cada um contribua segundo o propósito no coração, não com tristeza ou por necessidade, porque Deus ama quem dá com alegria. Esse é o momento da gente trazer, abençoar, né, entregar um pouco do muito que o Senhor tem provido para as nossas vidas. Ele é o Jeová Jireh, né, o Deus da provisão. E tudo é para Ele, por Ele. Nós agradecemos, através dos nossos dízimos, das nossas ofertas, tem alcançado, né, irmãos? Tanto na igreja, na propagação da igreja, quanto também nos missionários. Nós também damos as boas-vindas ao nosso missionário André. Cadê ele? Ele esteve voltando da África, nosso querido missionário. Seja muito bem-vindo de volta, meu querido. Então, irmãos, que nós possamos continuar contribuindo com alegria e, claro, com responsabilidade, sabendo que o nosso Deus não precisa de nada, mas Ele decidiu contar conosco, amém? Vamos orar? Senhor Deus, graças te damos, a Ti toda a honra e toda a glória. Obrigado, Senhor, por esse momento, Pai, que nós podemos vir à Tua casa, celebrar, Senhor, com os irmãos, Te adorar, Senhor, declarar que o Senhor é o autor das nossas vidas, a Ti toda a honra e toda a glória. Obrigado, Senhor, pelos nossos dízimos, as nossas ofertas que nós podemos trazer à Tua casa, que seja tudo usado conforme a Tua vontade, Senhor. E se por algum motivo, Senhor, existe algum pai aqui que precisa, Senhor, de um trabalho, que está sem trabalho, que o Senhor esteja abrindo as portas, Senhor. O Senhor, como eu disse antes, o Senhor é o Deus Jeová Jireh, né, o Deus da provisão, e tudo vem de Ti, Senhor. Graças te damos e já te agradecemos por tudo que o Senhor faz, por tudo que o Senhor irá fazer, em nome do Teu Filho amado Jesus. Amém. Vamos continuar louvando ao Senhor? Vamos nos colocar de pé? Para Ele teu
Deus nos chama para adorá-lo aqui ou lá fora, em todas as circunstâncias, em todo tempo, em todo momento, como aqueles jovens fizeram, Cedraque, Mesaque e Abidnego. Diante da morte, eles não duvidaram que eles serviam a um Deus vivo. Eles não esperaram nenhum escape, mas eles sabiam que o Senhor estava com eles e era com eles, e eles não se dobraram diante de nenhum outro Deus. Mesmo com a morte visível à frente deles, eles não duvidaram que eles serviam ao Deus de Israel, ao único Deus que nós servimos. O Senhor nos chama para servir a Ele de coração, corpo, alma e espírito, independente das circunstâncias. Nós cremos que o Deus que nós servimos, Ele está conosco, Ele é conosco, Ele é com o povo de Deus. Nós fomos chamados, Jesus, e escolhidos, Senhor, para Te adorar, Jesus. Nenhum outro Deus, nenhum outro Senhor, Deus, além de Ti, Jesus. Oh Deus de Israel, eu sei. Sabe cantar? Sabe cantar? Solte a voz. Este mundo para adorar outro rei. Os leões estão rugindo sem parar. O meu louvor incomodou a todos que são contra Ti, ó Jeová. Diga bem alto e declare: nada pode intercalar o louvor do meu coração. Dos manjares eu abro mão, os palácios não quero não. Esse aqui como Daniel, com os olhos voltados pro céu, com risco de morrer, pois o que me importa é obedecer. Senhor, não vou dividir a minha adoração. Exclusivo é o meu coração. Eu vivo só pra Ti, não abro mão do céu. Até diante da morte, prefiro ser fiel. Nenhum outro Deus nós serviremos além de Ti, Jesus. Em nome de Jesus, Senhor, abra os olhos do Teu povo, Senhor. Nada pode intercalar o louvor do meu coração. Dos manjares eu abro mão, dos palácios não quero não. Entra aqui como Daniel, com os olhos voltados pro céu, com risco de morrer, pois o que me importa é obedecer. Senhor, não vou dividir a minha adoração. Exclusivo é o meu coração. Vivo só pra Ti, não abro mão do céu. Até diante da morte, prefiro ser fiel. Essa é a palavra do Senhor. Mesmo no vale de sombra e da morte, nós não temeremos mal algum, porque Ele é conosco. Você pode dizer um amém a essa palavra? Isso é real. Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, na sombra do Onipotente descansará. Direi do Senhor, Ele é meu Deus, o meu refúgio, a minha fortaleza. Ele te livra do laço do passarinheiro e da peste perniciosa. Ele te cobre com suas penas e debaixo de suas asas estarei seguro.
mundo, Jesus. Nós preferimos a Ti, Senhor, do que qualquer outro bem, Senhor, porque não há outro além de Ti, não há rocha além do Jesus que nós servimos. O Senhor é um Deus de socorro, um Deus de provisão, um Deus que nos esconde debaixo das Tuas asas, Jesus. Abra os nossos olhos, Senhor, para nós vermos quantas vezes o Senhor nos dá escapes, quantas vezes que o Senhor cuida de nós, mesmo quando às vezes nós não Te escolhemos, o Senhor continua nos amando, o Senhor nos escolhe todos os dias, Senhor. O Senhor nos escolheu naquela cruz, Senhor. Além da dor, o Senhor nos chamou, o Senhor nos amou, Jesus. Até diante da morte, Senhor, nos dê ousadia, Senhor, para dizer que serviremos ao Senhor, independente das circunstâncias, que não venhamos dizer isso de boca para fora, Senhor. Que seja íntegro, Senhor, a nossa adoração a Ti, Jesus. Que seja, Senhor, verdadeira adoração, incenso de adoração verdadeira, Jesus. Obrigado, Senhor. Abençoe esse momento de palavra, Senhor. Usa a vida do Teu Filho, Senhor, para falar conosco, Jesus. Derrama sobre ele ousadia, unção e graça e poder. Abra os nossos sentidos espirituais, Senhor. Passeie em nosso meio, Espírito Santo, e seja bem-vindo a este momento, em nome de Jesus. Amém. Quero te convidar, cante mais uma vez. Senhor, não vou dividir. Solte a sua voz. Minha adoração exclusivo. Pode erguer as suas mãos aos céus aí. O meu coração vivo só pra Ti. Não abro mão do céu até diante mais uma vez, da Senhor. morte. Prefiro ser Senhor. Não vou dividir a minha adoração. Exclusivo é o meu coração. Eu vivo só pra Ti. Não abro mão do céu até diante da morte. Prefiro ser fiel. Aleluia, pode aplaudir mais uma vez o nome do Senhor. Deus de toda vida, Deus de toda glória, exaltado seja o nome do Senhor. Meus irmãos, Evangelho de Mateus, capítulo 13, antes de você se assentar. Mateus, capítulo 13. Coisa boa, eu vou ficar bem na frente dos formandos aqui. Top, hein? Top. Evangelho de Mateus, capítulo 13, versículos 18 ao 23. Eu estava pensando aqui, ainda bem que nós não colocamos o 500 graus da Cassiane no louvor hoje, né, irmãos? Já cantamos 1000 graus, e acrescentar mais 500 graus, deixa para domingo que vem, né? Para a gente segurar o calor aí. Os valadarenses estão se sentindo confortáveis, é assim mesmo. Evangelho de Mateus, capítulo 13, versículos 18 ao 23. Atendei-vos, pois, à parábola do semeador. A todos os que ouvem a palavra do reino e não a compreendem, vem o maligno e arrebata o que lhes foi semeado no coração. Este é o que foi semeado à beira do caminho. O que foi semeado em solo rochoso, esse é o que ouve a palavra e a recebe logo, com alegria, mas não tem raiz em si mesmo, sendo antes de pouca duração, e lhe chegando a angústia ou a perseguição por causa da palavra, logo se escandaliza. O que foi semeado entre os espinhos é o que ouve a palavra, porém os cuidados do mundo e a fascinação das riquezas sufocam a palavra e fica infrutífera. Mas o que foi semeado em boa terra é o que ouve a palavra e a compreende, e este frutifica e produz a 100, a 60 e a 30 por 1. Senhor, que bom, que final de tarde e início de noite abençoado. Muito obrigado, Senhor, por tudo que a gente já viveu neste culto, porque o Senhor está neste lugar. Obrigado, Senhor, pelas pessoas que estão nos visitando. Obrigado, Senhor, pela igreja que se reúne em adoração por causa de Jesus,
que é o autor e consumador da nossa fé, da nossa esperança. Muito obrigado, Senhor, pelas vidas que foram, que estão sendo e que serão transformadas pelo Senhor. Te agradecemos pela vida dos formandos nesta noite, que tem tantos desafios pela frente, e que o Senhor esteja falando com eles e com cada um de nós, em nome de Jesus. Amém. Pode assentar. Glória a Deus. Para quem não me conhece, eu sou pastor Rômulo Júnior, pode me chamar de pastor Juninho, não tem problema. Sou o irmão mais bonito da Carla, e o segundo irmão mais bonito da Carla está ali. Vocês viram que tem oposição contra a minha pessoa aí, né, irmãos? Mas eu agradeço a Deus pela vida do pastor Diógenes, pelo conselho da igreja, que carinhosamente nos chamou, nos convidou para estarmos aqui com vocês nesse tempo que o pastor Diógenes, Carla e Arielle estão vivendo um período de descanso, um período sabático ali no Brasil. Meus irmãos, louvado seja o Senhor. Eu estava pensando nessa palavra para vocês, formandos, e para cada um de nós. Olha, não importa se você... Eu sei que talvez existam pessoas aqui que não concluíram uma faculdade, que não concluíram nem o ensino médio, né, e que você, uma hora na sua vida, você precisou frutificar. Chegou uma hora em que as suas asas cresceram e você sentiu a necessidade de bater asas e voar, dar um jeito na sua vida, tomar um rumo, uma direção. Eu me lembro, Cacá já tinha casado, o Sérgio tinha casado, a Carla tinha casado, e eu fiquei para trás. E aí quando deu 23 anos, mais ou menos, eu já estava namorando com a minha esposa, a Claudinha. Meus irmãos, me deu uma sensação assim, eu quero bater asa, eu quero ter as minhas contas para pagar, eu quero ter a minha conta da CEMIG, eu quero ter o meu carro. Não que a gente não ame papai e mamãe, a gente está ali no convívio familiar, mas parece que é um instinto natural que está dentro de nós, né? E a natureza clama por isso. Chega uma hora que você tem que aprender a se virar, bater asas, e como todos nós somos uma semente nas mãos do Deus eterno, chega uma hora que nós precisamos frutificar. E aí nós estamos agora diante dos nossos formandos, que tem passos a seguir pela frente, mas agora, talvez vocês vão começar a ouvir umas frases assim: ô menino, vai dar um jeito na sua vida, não? Você tem que começar a acordar mais cedo. Eu vou arrumar aqui vocês falam, um part-time para vocês fazerem. Agora você foi promovido, você vai ter que ir uma vez por semana limpar a casa, e por aí vai. A gente vai recebendo promoções, e a gente vai ter que frutificar o próprio Jesus. Segundo os historiadores, quando chega na idade de 30 anos, na época de Jesus, ele completava a maioridade. A partir dos 30 anos, o jovem poderia sair da idade, sair da casa dos seus pais, para poder tomar rumo na vida, constituir família, fazer o seu trabalho, né? Fui pastor de jovens 4 anos, os jovens tomam essa palavra profética na vida deles, né? O pai está falando, meu filho não vai dar um jeito na sua vida, não. Aí eles falam, Jesus ficou até 30 anos na casa dos pais, né? Tudo bem, aí você vou ensinar os pais, tá bom? Como que você responde o seu filho. Ok, ele saiu nos 30 e foi 3 anos depois, ele estava na cruz. Você está disposto a chegar, né? Negocia com o seu filho aí, né? Se for para ser do jeito dele. Meus irmãos, mas Jesus deixa aqui a parábola do semeador, e ele cita
4 exemplos de sementes que foram plantadas. E Jesus vem dizendo no seu texto, puder dar um pouquinho mais de retorno para mim, por favor, de voz? Uma semente que foi plantada à beira do caminho, tipifica as pessoas que ouvem a palavra de Cristo, mas não a compreendem, não a absorvem. Essas pessoas, muitas vezes, vão ouvir uma pregação do Evangelho, vão até mesmo ler a Bíblia, essas pessoas vão vir à igreja, mas elas estão aqui simplesmente como meros espectadores. Não reconhecem que Jesus Cristo é o Filho de Deus, não reconhecem que a Bíblia é a palavra de Deus, é a palavra do próprio Deus. Escutam Cristo como se Ele fosse uma pessoa qualquer, um filósofo, um poeta, um personagem da história, um pensador, uma pessoa comum. Essas pessoas ouvem a palavra de Deus e elas não conseguem reconhecer que Cristo é o Filho de Deus. Essas pessoas serão facilmente surpreendidas e arrebatadas por Satanás. E quando a gente chega num culto desse, nós falamos do amor de Deus, da graça de Deus, cantamos, celebramos, pulamos, dançamos, nós não podemos nos esquecer que ainda assim nós somos cercados por um inimigo extremamente violento, poderoso, sem amor, maligno, sem piedade, sagaz, astuto e destruidor. E ai de nós se não for a graça de Deus para nos cercar, Deus enviando seus anjos para estarem acampados ao nosso redor para nos guardar. Satanás arrebata facilmente essas pessoas, cegam o entendimento dessas pessoas, tampam os seus ouvidos, endurecem o seu coração, e eles então são alvo fáceis de Satanás. Eu fico pensando como Satanás é um ser inescrupuloso, violento e assassino. Deus deu um tiquinho de corda para Satanás para bagunçar a vida de Jó. E ele não hesitou em fazer algo terrível na vida de Jó. Matou os seus filhos, destruiu todas as suas propriedades, matou os seus servos, lançou enfermidades e chagas na vida de Jó. Meu querido irmão, você está aqui nesta noite, vocês, meus formandos, nossos formandos, estão aqui ouvindo esta palavra. Vocês precisam entender o quão importante é vocês valorizarem o nome de Jesus na vida de vocês. Porque é certo que uma hora ou outra, todos nós parecemos que vamos enfrentar lutas, que vamos estar cara a cara com o próprio Satanás. Mas Jesus segue dizendo que há uma semente que é plantada em solo rochoso, que assemelha-se àqueles que simpatizam-se com a palavra de Cristo. Ah, meus irmãos, você está aqui hoje, presta atenção. A primeira coisa que eu quero que você faça é desarme o seu coração. Porque uma palavra como essa, nós muitas vezes usamos o nosso dedo indicador. Fulano de tal precisa ouvir essa palavra. E você, quando aponta o dedo para alguém, você esquece que tem pelo menos 3 virados para você. Então, talvez você que é crente em Cristo Jesus, e está frequentando essa igreja, este lugar há muitos anos, culto após culto, pregação após pregação, santa ceia, escola bíblica dominical, mas até agora você não teve um encontro verdadeiro, genuíno, você gosta de estar aqui, admira tudo que está acontecendo aqui, mas você não está disposto a obedecer ou a se sacrificar por Jesus, principalmente quando vem uma tempestade de perseguição. Você é crente na igreja, você é crente durante o culto, você é crente durante uma programação da igreja, mas lá fora
você tem vergonha de anunciar que você é Deus? Perto de um amigo que não é cristão, que não ama Deus, que não conhece a palavra, você se sente como um Ethan Hunt, ou um James Bond, você é um agente secreto. Nós acabamos de cantar um louvor, e Linda ministrou aqui sobre 3 jovens como vocês, Sadraque, Mesaque e Abednego. Acompanhe comigo a cena. Sadraque, Mesaque e Abednego estão numa reunião do povo diante do rei. E tem uma estátua enorme. E o rei disse: começa o louvor, toquem as guitarras, batam os tambores, levantam as trombetas. Assim que a música começar, todos se ajoelhem diante da estátua. A Bíblia não descreve, mas talvez teria ali 1.000 pessoas, 3.000 pessoas, e todo mundo se prostra diante da estátua, menos Sadraque, Mesaque e Abednego. Meus irmãos, aqueles jovens não se envergonharam do nome do Senhor. Aqueles jovens preferiram a morte do que envergonhar o nome do Senhor. Mas você conhece muito bem a história. Aqueles jovens foram lançados na fornalha de fogo ardente. Eles foram perseguidos e eles de fato chegaram diante da morte. Mas quero te dizer que a minoria com Deus é a maioria, meus irmãos. Aqueles jovens foram lançados na fornalha, os próprios guardas que os lançaram não sobreviveram. O milagre do livramento na vida daqueles jovens começaram antes dele chegar na fornalha. Eles foram perseguidos, mas assim como Cristo apareceu para Paulo, para defender aqueles que eram perseguidos por Paulo no Antigo Testamento, o Filho de Deus desce e anda no meio daquela fornalha, livrando Sadraque, Mesaque e Abednego. Alguns teólogos vão afirmar que é Cristo, outros vão tipificar a presença de Cristo. O fato é que o Senhor dos Exércitos deu livramento para aqueles jovens. Meus irmãos, ser perseguido não é sinal de que os crentes são coitadinhos. No Evangelho de Mateus, capítulo 5, versículo 10 e 11, Cristo está dizendo: bem-aventurado os perseguidos por causa da justiça, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados sois vós, quando por minha causa vos injuriarem e vos perseguirem, e mentindo disserem todo mal contra vós. Meus irmãos, se você perder algum negócio na sua vida, porque alguém não quer fazer negócio com você porque você é cristão, saiba que você não está perdendo nada. Deus vai abrir outras portas para você passar. Se alguém te humilhar dizendo que você é preconceituoso, você é uma pessoa que não ama as pessoas, faça o seu melhor onde você estiver. Seja sal da terra e luz do mundo. Ame o seu próximo como a si mesmo. Mas é um fato que Cristo está dizendo que ainda no meio do povo de Deus existem aqueles que estão aqui, mas ainda não se decidiram. Ao soprar de qualquer situação contra o nome de Cristo, eles se envergonham e não se submetem ao nome do Senhor diante dos homens. Jesus vem dizendo a terceira palavra, que é plantada no meio dos espinhos e tipifica aqueles que ouvem a palavra de Deus, mas estão com seus corações apaixonados pelos cuidados do mundo. Amam as paixões da carne, descrita muito bem pelo apóstolo Paulo em Gálatas 5.
Versículos 19 e 21. Ora, as obras da carne são conhecidas e são prostituição, impureza, lascívia, idolatria, feitiçaria, inimizade, porfia, ciúmes, iras, discórdias, dissensões, facções, invejas, bebedices, glutonarias e coisas semelhantes a estas, a respeito das quais vos declaro, como já outrora vos preveni, que não herdarão o reino de Deus os que praticam tais coisas. Meus irmãos, não quer dizer que nós não precisamos seguir o rumo da nossa vida. O Adão, né, irmãos? E a Eva, eles tinham que pisar na bola. E Jesus, e Deus, aliás, lá no Éden diz, vocês agora sairão do jardim. E com dor você vai trabalhar. Você vai frutificar. Eu vou te abençoar, mas o seu trabalho será pesado, será dolorido. Mulher, você conceberá os seus filhos com dor. Você terá o privilégio de ser mãe, de procriar, mas você vai passar pelo caminho da dor. É a natureza que agora foi estabelecida por causa do pecado. De fato, meus irmãos, cada um de nós tem que dar um jeito na vida, tem que frutificar, tem que seguir estudando, tem que trabalhar, mas nós não podemos colocar no nosso coração que essas coisas serão para a eternidade. O que será para a eternidade são as coisas que Deus nos mostra, que povoarão o céu. Eu tenho dito lá na frente da nossa igreja, que ouro, irmãos, lá no céu é material de construção. Ouro lá no céu é material de construção. Pedras preciosas no céu é acabamento de porta de entrada ou de saída. E a gente fica aqui nessa vida apegado às coisas que vão ficar aqui. Ah, meus irmãos, basta o seu dia cada mal. Nós precisamos confiar em Deus para que o nosso coração não seja arrebatado pelas coisas que são passageiras. Passará os céus e a terra, mas o que permanecerá para sempre? A palavra do Senhor. E a palavra está nos instruindo que nós devemos ter cuidado para não estarmos apaixonados pelos cuidados do mundo. E por fim, há uma semente que foi plantada em terra boa. E essa terra boa representa alguém que ouve as palavras de Cristo. Reconhecem que Ele é o Filho de Deus enviado para a salvação de todo aquele que nele crê. A compreensão da palavra de Deus vai gerar em nós um coração quebrantado, transformado, renovado. Nós somos em Cristo uma nova criatura, uma nova pessoa, porque agora a gente não vive mais para nós, mas Cristo vive em nós. De todas as sementes, meus queridos jovens, que Jesus está dizendo, a única que frutificou foi aquela que caiu em um coração quebrantado, em um solo preparado. E Jesus está dizendo para vocês, para mim e para cada um que nós que estamos aqui, eu sou a videira e vós os ramos. Quem permanece em mim e eu nele, esse dá muito fruto, porque sem mim, nada podeis fazer. Olha para mim aqui, irmãos. Meus irmãos, não mistifica a palavra de Deus, não. Nós crentes temos mania de, na hora que nós vestimos a nossa capa de crente, nós somos espirituais. Frutificar na casa do Senhor. Ah, eu vou cantar louvores,
Eu vou na casa de Deus, eu vou participar do culto. Meus irmãos, a palavra de Deus é para nós no contexto espiritual, no contexto físico que nós estamos. Jesus está dizendo: sem mim nada podeis fazer. Vamos fazer uma lista? Sem Jesus você não pode trabalhar. Sem Jesus você não pode cuidar da sua família. Sem Jesus você não vai acordar amanhã de manhã. Sem Jesus você não vai conseguir pagar essas contas que você assumiu. Sem Jesus você não vai conseguir casar. Sem Jesus você não vai ter perspectiva de futuro. Sem Jesus você pode trabalhar, mas você nunca vai se realizar. Porque Jesus é tudo que nós precisamos. Quem tem Jesus, meus jovens, quem tem Jesus já tem tudo. Você não é um carpinteiro, você é um carpinteiro de Jesus. Você não é uma diarista, você é uma diarista de Jesus. Você não é uma mãe, você é uma mãe de Jesus. Meus irmãos, talvez você está falando, mas isso é muito exagero, isso é idolatria, isso é religiosidade. Se nós vivêssemos a nossa vida, os nossos planos, os nossos sonhos, os nossos propósitos aos pés do nosso Salvador, em tempo integral, nós estaríamos todos tendo uma vida melhor. Com luta, claro, com luta, irmãos, o pecado está aí, o Adão e Eva. Quando a gente chegar lá no céu, a gente vai ter uma reunião de assembleia com eles, entendeu? Mas deixa isso lá para o céu. Mas, irmãos, tempo integral, Jesus na nossa vida. Sem mim, nada podeis fazer. Vocês estão com, talvez não aqui, mas vocês vão receber um diploma. Eu não sei se a graduação de vocês, na nossa linguagem do Brasil, seria ensino médio ou ensino fundamental, e agora vocês vão fazer uma faculdade. Talvez alguns de vocês até estejam terminando a faculdade, e vem a palavra, e agora? A primeira resposta: agora eu não sei, eu sei que sem Jesus não vai dar. Sem Jesus eu não vou chegar a lugar algum. É a palavra de Deus vai nos direcionando. Cristo está nos chamando para nós sermos pessoas frutíferas, ligados à sua pessoa. E hoje o mundo precisa de vida de Deus no meio dos homens, pessoas que estejam dispostas a ser sal da terra e luz do mundo, pessoas que sejam voz de Deus no meio da humanidade, porque afinal de contas, se Ele é a videira verdadeira e nós somos os ramos da sua extensão, as nossas raízes precisam estar firmadas em Cristo, meus irmãos. E olha, não negociamos os nossos princípios diante dos homens, porque antes de estarmos diante dos homens, nós estamos diante de Deus. Você já percebeu? Você já percebeu que as coisas mais importantes da nossa vida são as decisões que são cercadas por pessoas? As coisas são passageiras e elas vão ficar aí. Meus irmãos, de vez em quando, vou usar um exemplo recente. Quem viu a tragédia lá no sul do Brasil, com o evento lá do balão, de ontem para hoje? Viu aí, irmãos? O pessoal acordou feliz. Nossa, hoje é o dia que a gente vai realizar o sonho de um passeio. E o passeio, infelizmente, a gente lamenta demais pelas pessoas que estão sofrendo. Mas o dia da adversidade chegou para aquelas pessoas.
8 pessoas morreram. Outras ficaram feridas e o país inteiro abalado por aquela situação. Se a nossa fé, se os nossos pés não estiverem enraizados no Senhor, vem a tempestade e a árvore, o que acontece? A árvore cai. Eu fui com o Cacá sexta-feira lá em Lim. Cacá e Aninha tem uma casa lá e nos fundos da casa tem 2 árvores enormes. E lá é mais na beira do mar e soprava, meus irmãos, mas soprava, parecia aquela música, o vento balançou meu barco em alto mar. E soprava, e soprava, e soprava. E Valadares não venta, né, gente? Valadares não venta. Só faz calor, mas não venta. E eu ficava, eu acho que se soprasse mais forte, eu ia ficar com medo. Porque soprava, 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 parecendo aquele negócio de filme de terror. E soprava, e as árvores estavam lá. As folhas mexiam, os galhos mexiam, mas a árvore é frondosa e ela certamente tem uma raiz profunda. E o vento soprou e a árvore não caiu. É assim que é a vida do crente. Quantas vezes você tropeçou, ou nós tropeçamos, porque a gente negocia os princípios da palavra de Deus. Você está aqui, a semente está aí plantada, mas de vez em quando você esquece do princípio, você esquece da palavra, e você começa a fazer coisas que não deve, você brinca com os princípios do Senhor. Então, para a igreja, para vocês, meus jovens, para vocês estarem enraizados na palavra do Senhor, eu quero deixar rapidamente aqui 6 dicas. Primeira delas, alimente-se da palavra de Deus. Salmo 19, versículo 10, diz que a palavra do Senhor é mais desejável do que o ouro depurado, são mais doces do que o mel e o destilar dos favos. No versículo 14, as palavras dos meus lábios e o meditar do meu coração sejam agradáveis diante do Senhor, rocha minha e redentor meu. Olha, meus irmãos, está aqui, a Bíblia vai ser lâmpada para os pés de vocês e luz para o caminho de vocês. Vocês vão achar resposta, vocês vão achar direção, sabe? Deus vai falar com vocês através desse livro. Deus vai falar, não vai mandar recado. Deus vai falar com vocês através desse livro. Vai ser o Criador, aquele que fez vocês, que fez o céu, a terra, o mar, tudo que existe, porque a palavra de Deus é viva. Segundo, busque a Deus. O Salmo 119, que é um salmo que tem muitas palavras para os jovens. Salmo 119, versículo 10. De todo o coração te busquei, não me deixes fugir dos teus mandamentos. Salmo 34, versículo 4. Busquei ao Senhor e Ele me acolheu e livrou-me dos meus temores. Deus não rejeita ninguém. Ninguém. Deus não vai perguntar qual é a sua história, ou Deus não vai dizer, eu tenho alguma condição. Deus não rejeita ninguém. A palavra declara que todo aquele que buscar o nome do Senhor será salvo. Meus jovens, busquem a Deus. Terceiro, adore a Deus. Deixa eu ensinar um segredo para vocês. No dia que vocês deixarem de adorar a Deus, é porque vocês estão colocando outras coisas no lugar de Deus. Isso é muito sério, porque se outras coisas tomarem o lugar de Deus na vida de vocês, aí a vida desanda, o barco afunda. Então Deus tem que estar sempre em primeiro lugar.
E a adoração não é só cantar louvores, adorar a Deus, é fazer o que Sadraque, Mesaque e Abidnego fizeram diante do rei. Eles não se envergonharam diante do nome do Senhor. Terceiro, aliás, quarto, ore ao Senhor. Colossenses capítulo 4, versículo 2, igreja. A palavra está dizendo: perseverai na oração, vigiando com ações de graças. Eu disse para os irmãos que eu participei de um retiro de homens, 4 dias, e a gente ouvia o tempo todo assim, os homens carregando uma mochila pesada, cansado, e o homem, você sabe que o homem tem um sobrenome de natureza, os brasileiros conhecem como Zé Buscapé, né? Todo homem tem um Zé Buscapé em vários níveis dentro dele. O que o Zé Buscapé fazia? Vocês lembram disso? Lembra, gente? Deixa eu passar vergonha, não. A mulher do Zé dizia: ô Zé, vai trabalhar, Zé. E o que o Zé fazia? Não é o Zé Gomes, não, viu, gente? É Zé Buscapé. Todo homem tem um Zé Buscapé dentro dele. Viu? Você, minha jovem, menina, solteira, que ainda não casou, deixa eu te falar, começa a pedir para Deus matar o Zé Buscapé do seu futuro marido, porque é natural. E aí, irmãos, o meu acampamento foi com 300 homens. Você imagina 300 Zé Buscapé, reclamando, e o pessoal que estava ministrando para nós falava assim com a gente: vocês têm 2 opções, ou você ora, ou você louva. E tinha hora que a gente orava com raiva. Sabe o que acontecia? A gente era liberto. Você está lá carregando negócio, doendo, e eles estão falando: ou ora, ou canta, ou ora, ou canta. Aí você começava a cantar com raiva: os guerreiros se preparam para a grande luta. Libertação na hora, irmãos. Na hora. Ou orando com raiva: Senhor, eu estou aqui, eu não queria estar aqui, mas agora eu já estou. Então, já que eu estou aqui, o Senhor, fala no meu coração. Desse jeito. Irmãos, a oração move o coração de Deus e quebranta o nosso coração. Eu disse no culto de quarta-feira que a oração é a chave que abre o nosso dia e é a chave que fecha o nosso dia, irmãos. O Davi, ele acordava e orava a Deus. E sabe o que Davi fazia depois que ele orava? Ele se assentava, respirava fundo e esperava a resposta do Senhor. Sabe por quê, irmãos? Porque não adianta você orar e sair vazado para resolver sua vida. A oração, ela é um diálogo, e quando você tem um diálogo, normalmente alguém vai conversar com você. Então, pior do que quem não ora é aquele que ora sem acreditar na resposta da oração. Então, você deve orar, você deve buscar. As pessoas vão perguntar para vocês: e agora? O que vocês vão fazer? Vocês vão responder: a minha fé está em ação, na oração. Deus vai direcionar. E quando vocês tomarem uma decisão, que de repente não são os planos do Senhor, mas o coração está buscando os planos do Senhor, Deus vai endireitar as veredas de vocês. Sabe o que aconteceu comigo? 1997, 300 anos atrás, eu queria fazer música, faculdade de música. E aí, não tinha faculdade de música na minha cidade. Tinha em Belo Horizonte, 350 quilômetros da minha cidade.
E eu falei, Senhor, não tem faculdade de música, o que eu tenho que fazer, Senhor? Me ajuda. E eu senti uma direção de Deus para uma segunda opção. Eu fui fazer psicologia. Fiz 5 anos de psicologia. Eu sou um pastor de música. Mas o curso superior de psicologia abriu portas para eu trabalhar em muitos lugares e fazer o curso de pós-graduação na área de música que eu queria. Então eu senti que não era do jeito que eu queria, mas Deus foi endireitando as minhas veredas. Hoje eu tenho o diploma de música e tenho o diploma de psicologia. Então, quando a gente busca o Senhor, Deus ouve a nossa oração. Amém, igreja? Isso é para os pais. Isso é para você que está aqui, toda a família. Deus está interessado, pastor. Eu tenho 40 anos de América, eu já estou quase para lá de Bagdá. Meus irmãos, se você está aqui ainda, é porque tem plano, tem propósito, tem chamado. Você é útil aqui para frutificar. Senão, você já estaria lá no paraíso, esperando o retorno de Jesus. Se você está aqui ainda, irmãos, é porque, pastor, eu estou fazendo hora extra. Vai falando, vai falando que você está fazendo hora extra. Vai que você convence a Deus que você está fazendo hora extra. Você ainda tem vida e planos de Deus na sua vida. Por último, envolva-se com a casa de Deus. Cadê a Áurea? A Áurea. Né, Áurea? Se envolva com a casa do Senhor. Foi assunto da nossa escola bíblica dominical hoje. Nosso envolvimento com as coisas da casa de Deus. Salmo 122, versículo 1. Alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor. Presta atenção, eu vou finalizar. Vou dar uma alfinetada em vocês agora. Preciso comprar uma casa para mim. Vou fazer campanha de oração, 5 horas da manhã, para Deus abrir as portas. Aí Deus abre as portas. Você vem em todos os cultos. Tem tarde da bênção, você vem. Manhã de oração, você vem. Vai ter casamento na igreja, você não foi convidado, mas você vem. Morreu alguém, você não conhece, mas você vem. Né? Vai ter cultos jovens, você não é jovem, você vem. Então, você está buscando, está clamando para Deus te dar graça. Você é dizimista, ofertante. Enquanto você não tinha nada, você estava aqui buscando, clamando. As portas se abrem. Aí você compra a casa. A casa dos seus sonhos. Você comprou, você reformou. E agora você não quer sair de casa. Aí você recebeu a bênção, você não quer sair de casa, porque agora você tem a casa para usufruir. E você deixa a casa mais preciosa na nossa vida, que é estar na casa do Senhor. Meus irmãos, talvez vocês não percebem isso, mas nós que somos de liderança da igreja, vemos centenas e centenas de famílias que conquistam tudo que sonharam e agora não estão mais na casa do Senhor. Vai chegando gente nova na igreja, vai chegando gente, e quando ele chega para participar de um culto, ele se sente um visitante, não conhece mais ninguém, não sabe cantar os louvores, nunca veio mais a uma escola bíblica dominical. Os filhos crescem sem saber o que é ser aluno da escola bíblica dominical, porque agora eles conquistaram, entre aspas, aquilo que eles sonhavam. Nada pode tomar o lugar de Deus na nossa vida. Eu encerro lendo o texto de Jó, capítulo 14, versículo 7 a 9. Vocês, jovens, são uma semente nas mãos de Deus. Você, igreja, você é uma semente nas mãos de Deus. Onde Deus te plantou? Pastor, Deus me plantou na carpintaria. Deus me plantou na construção. Deus me plantou
na escola, Deus me plantou como professor, Deus me plantou na saúde, Deus me plantou numa repartição pública. Aonde você estiver, você precisa ser frutífero pelo nome poderoso do Senhor. Jó capítulo 14, versículo 7 ao 9. Porque há esperança para a árvore que, pois mesmo cortada, ainda se renovará, e não cessarão os seus rebentos. Se envelhecer na terra a sua raiz, e no chão morrer o seu tronco, ao cheiro das águas brotará, e dará ramos como uma planta nova. Quem somos nós para duvidarmos daquilo que Deus pode fazer? Quem somos nós para duvidarmos daquilo que o Senhor pode trazer de renovo para a Igreja Presbiteriana de Boston? Vocês estão plantados neste lugar. Vocês estão aqui para ser sal da terra e luz do mundo. Quantos brasileiros passaram neste lugar e ouviram a palavra do Senhor? Quantos missionários, quantas almas foram ganhadas através das ofertas que vocês enviaram e enviam durante todos esses anos? Cada família que está aqui é preciosa, cada criança que nasce neste lugar é precioso, cada casamento que se realiza neste lugar é precioso, cada escola bíblica, cada pregação, cada louvor que se canta. Deus estabeleceu e instituiu você neste lugar, nesse dia, nesse tempo. É tempo de frutificar. É tempo de vocês serem ganhadores de almas no reino de Deus. Para ser ganhador de alma, irmãos, não tem que ser só pastor. Pastor, tem um endemoniado aqui na minha casa, vem aqui orar. Pastor, alguém está passando mal, vem aqui orar. Pastor, eu estou com um problema, preciso que o senhor venha aqui. E às vezes você não sabe que você tem a autoridade e o poder do nome de Jesus na sua vida. Porque você é um representante, o pastor é bênção sim, na vida da igreja, na vida das famílias. Mas você não precisa fazer. Aliás, o pastor não precisa fazer por você o que você pode fazer pelo nome do Senhor, para que você seja frutífero em nome de Jesus. Quem quer ser frutífero aqui pelo nome do Senhor? Amém? Amém? Não vi muita gente animado, não. Quem quer ser frutífero aí pelo nome do Senhor? Amém? Irmãos, pastor, já deu tudo que tinha que dar, meu irmão. Não deu, não. Você está aqui. Olha que beleza, olha para quem está do seu lado, que coisa bonita. Dá um sorriso, dá um sorriso. A esposa pode falar para o marido, fala, e aí, gatão? Profetiza, irmã. Deus faz milagre. Né? Agora a irmã fala com o marido. Tu és, só você é. Fala, pode falar. Amém? Vamos ficar em pé. Vamos ficar em pé para a gente orar. Ô Joshua, corre ali para o teclado, fica ali no teclado. Formando tem que tocar, trabalhar. Ele vai dar a volta lá por lá. Ó. Sobe por aí, meu. Sobe pelo menos o vocal aqui. Fecha os olhos. Você sabe cantar. Sonda-me, Senhor, e me conhece. Fecha os seus olhos e canta para Deus. Quebranta o meu coração, transforma-me conforme a tua palavra, e enche-me até que em mim se ache sorte. Então, seja sincero com Deus agora para cantar isso. usa-me,
para Deus. Usa-me, Levante as mãos. como um farol que brilha à noite, como ponte sobre as águas, como abrigo no deserto, como flecha que acerta o alvo. Eu quero ser usado da maneira que te agrade, em qualquer hora, em qualquer lugar. Eis aqui a minha vida, usa-me, Senhor, usa-me. Vamos cantar mais uma vez? Sonda-me, cante, igreja. Sonda-me, Senhor, que me conheces, quebranta o meu coração. Transforma-nos, Senhor. Transforma-me conforme a tua palavra. Enche-nos da tua presença. Enche-me até que em mim se ache só a ti. Então, usa-me, Senhor. Usa-me como um farol que brilha à noite, como ponte sobre as águas, como abrigo no deserto, como flecha que acerta o alvo. Eu quero ser usado da maneira que te agrade, em qualquer hora e em qualquer lugar. Eis aqui a minha vida, usa-me, Senhor, usa-me. Diga para Ele. Sonda-me, quebranta os nossos corações, ó Deus. Transforma-me e enche-me e usa-me. Sonda-me, quebranta-me, transforma-me e enche-me e Como farol, cante bem forte. um farol que brilha à noite, como Solte a sua voz e diga para sobre as Deus. águas, como abrigo no Como flecha que acerta o alvo. Eu quero ser usado da maneira que te agrade, em qualquer hora e em qualquer lugar. Eis aqui a minha vida, usa-me, Senhor, usa-me. Nós te agradecemos, Senhor, por todos que estão neste lugar, pelos milagres que o Senhor fez das nossas vidas até nós chegarmos aqui. Ai de nós se não fosse o Senhor. Quantos milagres, quantos livramentos. Nós sabemos que nós servimos um Deus vivo. Está aqui diante de nós uma geração, Senhor, que tem uma perspectiva de futuro maravilhoso pela frente. Nós te louvamos pela vida dos formandos desta noite. Que eles sejam abençoados, que eles sejam como árvore plantada junto ao ribeiro de águas, cujas folhas não caem nem murcham, mas no devido tempo eles frutifiquem e tudo que eles fizerem prosperem pelo nome do Senhor. Assim também seja com a vida da igreja, todos os brasileiros que estão nesta terra, cada família que Deus plantou nesta terra, que a igreja presbiteriana de Boston seja frutífera, para a honra e glória, que neste lugar o evangelho do Senhor seja pregado com ousadia, com intrepidez, poder e autoridade, em nome de Jesus.
Amém. Glória a Deus. Glória a Deus. Pode se assentar. José. Esse é o nosso querido José, que não é o busca-pé. Amém, irmãos? Glória a Deus. Irmãos, estamos chegando ao fim do nosso culto, mas a gente queria dar uma lembrancinha, né, para os formandos, e eu queria deixar, praticamente é o que o Juninho pregou aqui hoje, né, se vocês entenderam a responsabilidade, né, e como foi falado no começo, né, até aqui o Senhor tem ajudado vocês, né, vocês estão aqui porque o Senhor, Ele deu força e vocês venceram, né, mas foi o Senhor. Em Colossenses 3,17, vocês têm uma responsabilidade muito grande, né, que diz assim: em tudo que fizer, seja em palavra, seja em ação, fazei em nome do Senhor Jesus, dando por Ele graças a Deus Pai, né? Tudo que vocês fizerem, né, seja para o Senhor, né? Não é mérito seus, né? São mentes brilhantes, mas são vasos usados pelo Senhor, né? Quando você se entrega, quando você se coloca diante do Senhor, o Senhor em primeiro lugar, vocês vão ser pessoas vitoriosas, porque primeiramente vocês honraram o nome, né, do Senhor, né? Jovens, né, vocês têm uma responsabilidade agora para frente, né, e tudo que fizerem, faça para o Senhor. Amém? A gente vai estar passando uma lembrancinha para cada um, inclusive a Antonella, essa criança também, né? Deus vai sustentar ela, né, e vai ser uma serva do Senhor, vai ser uma mente brilhante, né, que vai impactar vidas em nome de Jesus também. Amém, irmãos? E todas aquelas, eu sei que tem mais pessoas que se formaram que não estão aqui, mas que Deus também possa estar abençoando, né? A Ana vai estar passando eu sei que o Juninho já orou, mas oração. Depois a gente vai estar passando. Eu vou estar fazendo oração, depois tem um vídeo de homenagem. Amém? Abaixe sua cabeça nesse momento. Vamos estar orando. Pai, nós te exaltamos, nós te bendizemos, nós te glorificamos, porque somente o Senhor é digno de toda adoração, de todo louvor. Senhor, estamos aqui alegres, Senhor, por mais a conquista desses jovens que estão aqui, Senhor, dando graças, Senhor, a Ti, porque até aqui o Senhor tem ajudado, ó Pai. Senhor, que o Senhor esteja derramando da Tua graça sobre eles, esteja sustentando, Senhor, o Senhor esteja guiando, Senhor, que tudo que eles fizerem, ó Pai, que seja para o Senhor. Deus esteja abrindo as portas, Senhor, aqueles que estarão estudando, continuando, que o Senhor esteja abençoando em nome de Jesus, abrindo, Senhor, trabalho, Senhor, para eles também. Senhor, que aonde eles passarem, o Senhor esteja com eles. Senhor, toda dificuldade que caia por terra, em nome de Jesus. E nós abençoamos a vida deles, ó Pai, em nome de Jesus. Amém, amém.
Aê, os aniversariantes. Pois é, oramos de manhã pelos aniversariantes. Cadê o Helben? Pula para cá. Vai para cá, meu amigo. Uai, a bênção vai aí, mas vem para cá para receber a bênção. Vamos orar por você. Ana Dalva, Jéssica, já oramos de manhã, mas bênção dobrada, a gente não rejeita. Todos os aniversariantes, pula para cá. Lucas Nascimento, aqui em cima, varão. Uai. Lucas Nascimento, Gleidson e Alexia. Cadê os aniversariantes? Puxa, quem mais? Só os dois? Ah, Joshua, só o maior lá, cara. Parabéns para você. Passa por aqui, é mais perto. Vamos ficar em pé para a gente encerrar? Em pé para cá, para todo mundo ver vocês de frente, ó. De frente, uai. Para dar mais emoção. Oi? Ah, vamos lá? Parabéns pra você nessa data. Nessa data querida, muitas felicidades, muitos anos de vida. Glória a Deus! Estende suas mãos para cá. Senhor, nós te agradecemos por todos os aniversariantes que estiveram hoje conosco, que aniversariaram durante esses dias. Está ali o Cacá também, meu irmão, que completou 50 anos essa semana. Nós te louvamos, Senhor, que o Senhor conceda vida e vida em abundância, em nome de Jesus. Obrigado por esta igreja linda, abençoada, por este culto glorioso, pela vida dos nossos formandos. Senhor, que esta semana seja especial, seja de cuidados do Senhor, que os nossos pés estejam firmados na rocha, que a paz do Senhor, que excede a todo entendimento, guarde os nossos corações, em nome de Jesus. Nós declaramos que o amor de Deus Pai, a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo e as manifestações gloriosas do Espírito Santo repouse sobre a vida da igreja agora e sempre, em nome de Jesus. Amém. Ó, tem um